conversations, especially when your thoughts on the project. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Pod Insa TV. E hoje temos a alegria e a honra de receber uma pessoa muito especial, não é, Vilma? E você, olha, como está? Tudo bem, né? Se quando eu estou perto de você, tudo fica maravilhoso. Ai, e que hoje, ótimo, né? olha aqui, alegria! Alegria! Temos a honra de receber essa maravilhosa. Vamos falar que ela é uma pessoa, né, que inspira pela trajetória Exato, que ela está sim. fazendo aqui em São José do Rio Preto, fazendo a diferença, né? Sem contar que uma coisa que eu admiro muito, eu até comentei atrás dos bastidores, é o sorriso, a forma que ela trata no dia a dia. De manhãzinha ela já aparece, dá um oi, dá uma injeção de ânimo, né? Conta sobre a vida, não é aquela pessoa mocada só na correria do dia a dia, né? Ela está sempre presente com a gente. Quem é ela? A Sandra Reis. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada meninas pelo convite. Essa alegria, animação que eu vejo tem a ver com as nossas conexões. A Vilma, a gente tem já um histórico ali de encontro antes de eu estar aqui nessa posição. Muita gratidão pelo olhar dela, humano, sensível, lá atrás, no momento que eu estava ainda em campanha. E como empresária, ela trouxe para perto. Queria agradecer muito a Silésio, assim, o carinho que eu sinto de vocês. E eu acredito que tem a ver com isso, sabe? Porque mulher que faz o que vocês fazem, de estar próximo, querer a mulher e valorizar, é muito importante. A gente vê a necessidade, a dificuldade que as mulheres têm, às vezes, nesse processo. Então, eu estou muito feliz por ter essa proximidade com vocês, também em outros momentos, e perceber que vocês são essas mulheres que fortalecem o nosso trabalho. Então, mas vamos lá, né? A gente conhece, mas não conhece tanto. Pode contar tudo sobre a sua vida, né? Oh, meu Deus! Tanto da vida pessoal como política. Coloca na roda. Coloca na roda. Bom, na verdade, não é fácil a gente falar de nós mesmos, mas o que eu acredito é que a trajetória de vida que a gente tem, ela normalmente já diz tudo sobre nós, né? Então, eu vim da educação. A educação é uma oportunidade de vida. Fui 16 anos gestora, 16 anos ali atuando junto às famílias, né? Dentro da intimidade dessas famílias. E sempre entendi que era sobre pessoas, não era sobre o sistema, não era sobre a burocracia, era sobre pessoas. Então, a educação me abriu essas portas. Tive a trajetória no social também. A minha origem, as minhas primeiras graduações foram na educação. E aí, depois, sempre gostei de tecnologia, fui para computação, ciência da computação, tecnologia, marketing, transicionei, e minha última atuação mesmo propriamente dita foi na área de gestão de projetos, que dentro da área empresarial era algo que realmente abre muitos modelos de atuação, porque hoje a gente enxerga que o olhar das pessoas para as outras pessoas foi ficando insensível. As pessoas começaram a entrar só nos processos, burocracia, sistema, operacionalização, e a gente se distanciou das pessoas. Verdade. Então, eu acredito que a diferença dessa gestão, né, do prefeito Coronel Fábio Cândido, que é uma pessoa, um ser humano que eu admiro demais, fiz até um post essa semana sobre isso, né, sobre a minha admiração por ele como pessoa. Ele esteve aqui com vocês na época da campanha. Assim, agradecer imensamente esse carinho de vocês terem recebido, saber que vocês atingem a ETV e tantos canais, e deram essa oportunidade. E hoje eu vejo que caminhar com pessoas que têm a mesma verdade que a nossa, a mesma transparência, a mesma sinceridade, o mesmo bem-querer pelas outras pessoas, faz toda a diferença. Como é isso que me dá faz? Tranquilidade para eu caminhar com ele e estar nessa gestão, que ele consegue unir pessoas outras que têm a mesma postura, né? Assim, quando você atrai as pessoas conforme a sua gestão, a sua postura, e ele tem isso. E eu agradeço muito a confiança
que eu também sei que eu conquistei pela minha trajetória pessoal, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, já adultos praticamente, são jovens, mas são adultos, autônomos. Né? Eu tenho uma netinha, então é o João Pedro e a Maria Tereza, meus filhos, um beijo. E eu tenho uma neta, a Sofia, que é o amor da minha vida ali, que eu convivo. E hoje também o que eu digo, a partir de uma certa idade, a gente tem que se preocupar com o nosso tempo, né, produtivo, que eu também tenho pais, e os meus pais também são autônomos. Porque algumas pessoas nessa altura da vida, como eu estou, ou estão cuidando dos filhos ou dos pais, ou da neta. Isso. Então, olha que oportunidade que a vida me deu de ter construído uma trajetória anterior. É Deus que proporciona toda essa estrutura. E, claro, eu sempre acredito, merecimento de tudo que eu plantei para hoje poder estar aqui nessa continuidade. Estive também na diretoria como presidente de instituição filantrópica, estive presidente da USE, União das Sociedades Espíritas. Nós tínhamos ali 138 instituições no nosso cabedal de cuidados, de estímulo, de motivação. Eu sempre estive envolvida em movimentos, grupo de apoio Gamor, grupo de apoio a moradores de rua, na época chamava Moradores. Atuei dentro do IELAR, fui da diretoria do IELAR antes do hospital fechar, participei de projetos ali desde a sua fundação, como as Valquírias, o projeto Mundo Novo, que hoje é Mundo Novo Paraíso, que surgiram a partir do IELAR. E então participei desde creche noturna, eu participei dessa implantação que Rio Preto teve. Foram muitas experiências que hoje são importantíssimas para o lugar que eu me encontro. A gente percebe esse seu olhar humano para tudo que você faz e nós queremos saber de onde vem essa sensibilidade dessa vontade sua de servir, porque em tudo que você faz tem essa conotação do seu receber. Você recebe as pessoas, mas é porque você serve com amor. Então a gente quer saber de onde veio essa sensibilidade. Que linda, obrigada. Na verdade, no fundo, na essência do que eu acredito, a gente não faz mais que obrigação de ser assim, no meu caso. Eu acredito que a nossa passagem por aqui é para isso, que nós estamos aqui para servir, para que a nossa felicidade é proporcional à felicidade que a gente causa aos outros. E isso, lógico, se eu me encontrei muito com a doutrina espírita, no caso relativo a isso, porque a gente tem lá como propósito a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, sou cristã, tenho uma trajetória de vida aí desde a infância muito ativa dentro da religião, mas não é sobre religião em si, porque a religião é só um ponto de religação, né? É o despertar da humanidade dentro de nós, e a religião facilita isso, despertar dessa sensibilidade. Com certeza. Mas toda a trajetória de vida, eu acredito que eu segui, que me foi proporcionada, e o aprendizado, que eu sempre tive muito atenta a todas as intuições, a tudo que chegava ao meu redor. Então, eu acredito que a gente precisa sempre estar em alerta com esse amor pelas pessoas. E tratar, e por isso que eu te agradeço muito, assim, pelo que a gente viveu ali atrás, Vilma, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabemos. É verdade. Hoje, quem hoje está numa posição, por isso que eu falo, eu não sou secretária, eu estou. Eu sou a Sandrinha Reis. Eu tenho uma trajetória de vida que diz quem eu sou e que em todos os lugares que eu chego, elas despertam nas pessoas a confiança pela trajetória que eu tive. Não é porque agora estou secretária que eu sou confiável. Não, eu trouxe uma trajetória de vida que hoje inspira nas pessoas a confiança. Então, a confiança ela é uma conquista e eu sempre tratei todas as pessoas igual. No fundo,
as pessoas, né, todas temos a mesma possibilidade de estar lá em cima ou lá embaixo em momentos diferentes da vida. E a gente já conheceu tantos empresários, tantas pessoas que quebraram N vezes e hoje são pessoas muito bem estabelecidas, milionários até. Então, não pode ser sobre o ter. Conta pra gente, quais são os desafios que você vem enfrentando ao longo dessas vidas? Então, aí é o que eu disse, estar no desenvolvimento social, que foi assistência social quando eu entrei, agora mudamos o nome para desenvolvimento social, porque eu realmente acredito no desenvolvimento social, utilizando as políticas públicas de assistência social, claro que é uma conquista dentro das políticas públicas, que nós entendemos a necessidade da retomada da dignidade das pessoas. E isso é desenvolvimento econômico. Isso interliga com todas as demais pastas do governo, sabe? Porque o desenvolvimento social, quando uma pessoa perdeu a dignidade, quando uma pessoa não quer fazer mais nada, quando ela está lá na sarjeta, nós estamos com muitas perdas para a sociedade. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de estar nessa pasta. E essa pasta, para mim, tem uma história que eu conto sempre de bastidores. Eu fui no rodeio, agora, esse ano, tive a oportunidade de entrar em um camarote. E ali na brincadeira do camarote, a pessoa disse para mim, não vou dizer o nome, mas, né, disse para mim assim, apresentou os outros secretários, conversou com todos os secretários, e aí falou assim, você é da assistência social? Então adiciona meu WhatsApp. Aí eu, nossa, que legal, peguei, gente, que acessível, né? Peguei meu celular, anotei, tal. Me manda um oi, por favor. Aí eu, tá bom, mandei um oi, para eu te bloquear. Nossa, Não acredito, verdade? não Que acredito. ousadia! Para você não ficar me pedindo nada de morador de rua. Não acredito. Você está brincando. Não estou brincando. Foi brincadeira da pessoa na hora. que Mas já brincadeira. trouxe o olhar do que as pessoas enxergam sobre a secretária de assistência social. E hoje, a partir da prestação de contas que eu faço pela minha rede social, eu acredito que eu consegui trazer para as pessoas que o desenvolvimento social não é só população de rua, não é só morador de rua, que eu estou ali com as maiores vulnerabilidades do município. É muito né? além. Os muita idosos, responsabilidade. crianças que sofreram violência, tem a população de rua, sim. Nós ainda tivemos uma situação essa semana dos imigrantes, que, vou dar um exemplo, né? O imigrante é um nicho que chega na cidade, se você não tiver uma atenção especial, ele vai perder a dignidade, porque ele vai para a rua. Então, hoje, eu trabalho muito num formato profilático, né? Entendendo como a gente evita, e não só apagando fogo das situações. Então, minha forma de trabalhar, que eu vindo da gestão privada, é sempre trabalhar de forma profilática. Entender como que eu faço para evitar isso. Então, hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Social é isso. Então, é criar um programa de trabalho para a população de rua. Mas como assim? A frase que eu ouço sempre, eles são vagabundos, não querem trabalhar. Mas imagina, a gente chega todos os dias à nossa casa e chega muito cansado, tem como tomar banho, tem um lugar para ficar. Então, imagina uma pessoa que não tem isso, que perdeu isso há muito tempo. Ela passa a perder o senso do que é assumir a responsabilidade de trabalhar. Ela perde aquela... Eu não sou capaz, eu não consigo. E então, o que nós precisamos fazer com eles é, para além de falar, vai trabalhar, vagabundo, é trazer a estrutura emocional, a estrutura de acolhimento, casa de passagem. Isso hoje, dentro das políticas públicas do município, eu tenho muito orgulho com a confiança do prefeito, Coronel Fábio, ter reestruturado
toda essa rede de apoio, colocar de uma forma humana, mas também, quando você fala sim para tudo, quando você dá tudo, você não está ajudando. Você tem que dar a vara e ensinar ele a pescar. Mas para eu dar a vara e ensinar ele a pescar, ele tem que estar bem emocionalmente, ele tem que sentir que tem continuidade. Então, hoje, dentro do nosso sistema, a gente conseguiu criar uma rede de apoio, de organização, para pensar em tudo isso como ser humano. Porque depois, gente, imagina, essas pessoas, elas são uma cadeia produtiva que está perdida. E a gente reclama tanto que não tem mão de obra. Qualificada ou não, nós estamos numa era, gente, que nós não teremos mais um pedreiro, não encontramos mais, Já tá sabe? preocupante, né? Então, qualificar, um curso de eletricista, encanador, não que estou diminuindo que é só isso, não, é que ele devagar vai se descobrindo. Sim. Ele pode começar com essas que a gente entende que são mais acessíveis, essas profissões, e depois ele vai se descobrindo. Quantos a gente viu na Arpron, que eu fui esses dias, quero dar os parabéns para eles pelo tempo de atuação na cidade, o quanto transformaram. Os guardinhas da Arpron, eu tenho um conhecido que ele foi guardinha da Arpron e hoje ele é parte da diretoria da Rodobens. Olha só, gente, que legal. Então, é sobre isso, né? O vereador Anderson Branco falou mesmo lá no dia que ele tinha sido um guardinha da Arpron. Então, hoje, quando a gente vê essa possibilidade de mudança, de transformação, eu vejo o desenvolvimento social totalmente diferente do que a gente fala de assistencialismo. Sim. Né? Existe o assistencialismo, ele é necessário. Quando você está com fome, você não consegue fazer nada se você estiver com fome. Né? Mas isso precisa acontecer de forma ordenada, de forma organizada, para que realmente repercuta em resultados e não fique só passando pano. Então, quando a gente fala hoje de fornecer a passagem para a pessoa, parece que está mandando embora. Não. A gente entra em contato com a família, a gente entra em contato com o Centro Pop da cidade, a gente entende se a pessoa tem uma rede de apoio no local antes dela ir. Então, não estou mandando embora. Igual, às vezes, reunia alguns comerciantes e falava, paga passagem, manda embora, vai para a casa dele. Ele ia e voltava, gente. Sim. É um retrabalho. E isso tudo é dinheiro público. Sim. Que está indo para o ralo. A gente viu Vila Dignidade agora. O que era Vila Dignidade? Cheguei em uma vila com 14 casas construídas, inclusive com eletrodoméstico dentro, desde 2015, abandonada. Terra, os eletrodomésticos estragando, 2, 3 casas utilizadas. Por quê? Não havia a regularização no município, quer dizer, ainda nem estava em poder do município, foi construída pela CDHU e não havia sido recebida pelo município, e também assistência social, não queria seguir em frente, porque tinha todo esse problema, abandonada. Trouxemos o Frei, quero agradecer muito o Frei Francisco por todo o carinho e apoio. Reformou, isso mesmo, reformamos ali a Vila Dignidade, ele nos proporcionou essa oportunidade e ver esses moradores, inclusive alguns deles, pessoas em situação de rua, recebendo a sua casa, sabe, entendendo que ele poderia morar com dignidade, tantos idosos aí, vamos dizer, abandonados, inclusive, pelas suas famílias, que não têm família, ou que não têm para onde ir, e nós lá com 14 casas paradas, que gerariam 28 vagas, que são 2 por casa. Além de ser desperdício do dinheiro público, também é uma falta de humanidade, né? Quantas pessoas que a gente deixa de salvar vidas e tem oportunidade, e que custo, que gasto que eu tive? Eu, poder público, nada. Foram parcerias. Foi sentar com pessoas que queriam fazer, sentar com pessoas que acreditavam também na transformação social. E eu ouvi deles isso. Nossa, secretária, você nos deu abertura também para poder ajudar, para poder estar junto.
Então, realmente, é trazer para perto pessoas que fazem acontecer, pessoas que fazem a diferença para a transformação social. E eu estou sempre muito aberta para encontrar essas pessoas. E a gente fica babando aqui, não é assim? Não, eu tudo estou que aqui ela sem fala. fala, né? Porque eu não sabia Acredito. esse outro lado, essa estratégia, essa forma, porque a gente Exatamente. via mesmo os moradores de rua de outra forma. A gente não tinha noção de como é trabalhar com eles. E essa maneira que eles estão fazendo, ela e o prefeito, é muito bacana. Rio Preto é uma cidade em constante evolução, constante crescimento, e vem a pergunta, não é? Qual é o seu olhar para tudo isso? Porque tudo que você tem trabalhado reflete muitas coisas boas. Então, qual é o seu olhar? Como você enxerga para que esses desafios sociais possam colaborar e contribuir ainda mais para o crescimento de Rio Preto? Bom, eu acredito que os principais desafios que nós temos, eles foram muito bem enxergados ali pelo nosso prefeito, sabe? Imagina que nós tivemos 20 anos praticamente de uma alternância numa mesma gestão. Quando a gente chegou, e se o prefeito não tivesse feito isso, eu tenho certeza que não teríamos a base para trabalhar, ele valorizou o funcionário público. Ele viu tudo que estava defasado, tudo que eles precisavam, que não estava sendo visto, enxergado. Por quê, gente? Se nós não tivermos pessoas ali com vontade de fazer, com vontade de trabalhar, enxergando que tem um ambiente bom para trabalhar, nada acontece. Nada acontece. Então, ele fez isso para nós, secretários. Ele preparou, ele regou, né, o terreno, o espaço, para que nós pudéssemos trabalhar. E dentro desse processo da valorização com os nossos colaboradores, eu tenho uma secretaria de colaboradores muito dedicados, muito humanos, que querem realmente realizar para a população. Isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto, o que ele é, uma pessoa humana, uma pessoa que é firme nos seus propósitos, que é transparente, e a partir daí ele conseguiu um grupo, um time, a gente fala do Dream Team, né, que é o nosso time de secretários, muito unido, de pessoas que a gente liga e resolve por telefone. Você não precisa ficar explicando, detalhando as situações. O secretário já entende que a gente precisa resolver juntos. Isso é muito importante, porque vivíamos no nosso município prefeiturinhas, né? Cada prefeitura tinha suas questões políticas, só fazia para um grupo, por isso que a gente enxergava contratos, parcerias em secretarias erradas, diferentes. Não tinha que ser educação, tinha que ser assistência social, não tinha que ser assistente, tinha que ser... Por quê? Porque era colocado de acordo com o que o secretário, a pessoa que estava lá, tinha acesso. Então, é muito importante essa união que o prefeito trouxe, porque nos permite fazer as coisas corretamente. Cada uma no seu devido lugar, no seu espaço de realização. E, claro, assim, um outro desafio que eu enxergo são as questões políticas, no aspecto de que, como nós tivemos uma gestão de 20 anos, com alguns calabocas, eu vou dizer isso, diretos e indiretos. Tá? Diretos em pagamento, indiretos em indicações, em privilégios de empresas. A gente entende que entrar agora nesse cenário e tentar fazer as coisas corretamente vai gerar os gritinhos sociais, que é o que a gente está ouvindo. Sim, então, realmente, a gente encontra ali na mídia pessoas, instituições, jornais, jornais impressos ou jornais ou outros que se dizem, né, jornalistas, se dizem comunicação nas redes sociais, mas que às vezes são meios de fofoca, trazendo inverdades, desinformação. Então, o que eu penso que é um desafio é a população entender que ela precisa buscar informação no lugar correto. Nós temos ali uma página da prefeitura onde ela pode buscar, ler todas as informações do que está sendo feito, ela pode buscar a notícia na íntegra, e também essa notícia ela está documentada ali, está no portal de transparência. Sim. Então, antes de entrar em qualquer fake news, compartilhar coisas, né, inverdades, é buscar
Então, eu vejo que a população ela precisa dessa consciência. Isso é um desafio para nós. Porque cada vez que você entra numa briguinha, numa discussão pública, num embate de rede social, você perde tempo. Sim. Você não consegue avançar na política pública. Exato. Então, e desafios de um modo geral, assim, idosos. Nós temos uma população de idosos muito crescente, precisamos dar atenção. Criamos o Comitê do Idoso, Vila Dignidade. É muita coisa. Muita gente. coisa. A gente tem ali centro de convivência de jovens, por exemplo. A gente não tem na rede nenhum espaço de atuação de jovens que fortaleça o jovem para ele não estar nas drogas, a não ser os centros de convivência, que são o quê? Esses projetos, né? Como ontem eu participei, foi linda, parabéns. O Mundo Novo fez uma apresentação no teatro com crianças que moravam no João Paulo II, que moravam em periferias, que nunca teriam oportunidade de se apresentar num palco do Teatro Paulo Moura, com figurinos maravilhosos e uma superprodução emocionante. Isso é um centro de convivência. As crianças, ao invés de estarem na rua, elas estão num projeto que a gente fala de contraturno, como é para a educação, mas ele, na verdade, proporciona para as crianças uma oportunidade de crescimento cultural, de informação, de conhecimento, de convivência. E agora estamos intensificando isso também para os idosos, para as famílias. E o meu grande projeto também para o ano que vem, da nossa gestão, do prefeito, com muito apoio dele, o Centro de Convivência da Juventude, onde nós traremos a escola de influenciadores, com projeto de vida pessoal, entendendo que os jovens precisam ser retirados das drogas, precisam ser retirados desse momento de fragilidade que é característico da juventude. Sim. Né? Nossa, que bacana, gente. São Olha, muitos desafios, mas eu adoro. Precisava de mais de 2 horas para ela estar falando de tudo isso aqui, gente. Olha Ai, só. que delícia. Que pena que nosso tempo... Olha, gente, que oportunidade. Exatamente, porque Muito a gente bom. às vezes acompanha, né, Vilma? As pessoas Sim, acompanham e falam, totalmente. o prefeito não está fazendo nada, a secretaria não está fazendo nada. Gente, eles estão pesquisando, eles estão entrando lá para ver o que realmente está acontecendo. Então, por clicando isso nos que é lugares legal esse certos. bate-papo, porque aqui a gente não tinha noção, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, eu digo para você, ó, telespectador, vai lá, consulta, segue a Sandra Reis, segue o prefeito lá para ver o que está acontecendo, para ver as obras que eles estão fazendo, né, que é de grande valentia. E é muito bom essas pessoas que às vezes são desconsideradas, né, diante da população e elas estão sendo abraçadas. Então, acho que o ser humano é todo, é um único, né, não tem que fazer diferenciação, porque senão como que a cidade vai evoluir e crescer, né? Exato. E outro detalhe, né, Si, que a gente tem que enfatizar aqui, deixar bem claro para a população, que a Sandrinha, nossa querida Sandrinha Reis, ela é muito acessível. Muito. Então, ela mesma, na hora de encerrar aqui, né, Sandrinha, vai passar as redes sociais e você Isso. quer falar com ela, bater um papo, pode chamar, porque ela está aqui perto da gente, ela está lá, mas ela está perto, gente. O coração dela está batendo aqui, ó, perto da gente. Então, E uma coisa muito importante do ser acessível, que eu acho interessante fazer esse comentário, lá na minha rede social tem meu WhatsApp. E você fala, meu Deus, você é louca, você tem seu WhatsApp na sua rede, no seu Instagram. Olha, eu vou dizer para vocês que quando eu assumi a segunda secretaria, né, que eu assumi a habitação, e há 4 meses, pouco mais de 4 meses, foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro, nossa, já tem quase 5 meses, eu tive uma grande oportunidade de receber várias mensagens pelo meu WhatsApp que trouxeram. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Reclame sim, me conte, fala o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não sabe na ponta o que está acontecendo. Exato. E as pessoas que estão ali dentro da secretaria, por exemplo, às vezes estão tão operacionais daquilo que eles fizeram igual durante 20 anos, né, que eles não conseguem enxergar outra forma de fazer. Então, hoje, o que eu entendo é
ouça as pessoas. Esse é o meu maior modo de trabalho. Então, eu gosto de deixar meu WhatsApp. Eu não consigo, às vezes, responder a todos, peço desculpa. A minha mensagem automática é assim, me chame de novo, eu quero falar com você. Como, né? Eu tive um problema aí no último mês aí com o meu WhatsApp, mas já recuperei, agora está tudo entrando na normalidade, porque eu gosto. Eu que respondo, eu gosto de entrar na minha rede social, eu que respondo no meu Instagram, porque é sempre sobre pessoas. A gente nunca imagina o quanto a gente pode fazer conexões verdadeiras e impactantes para a sociedade quando a gente se dispõe. Eu sempre brinco que Deus, ele fica tentando encontrar a maneira das coisas chegarem até nós. Eu acredito que Deus oportuniza, através dessas mensagens, dessas inspirações, toda a chance da gente encontrar maneiras de fazer melhor, de fazer diferente, de ter mais resultados e estar aberto para isso através dos nossos canais é muito importante. Sim. E como eu digo, e sempre digo para todos, assim, mas você é a secretária mais... Não gosto. Eu sempre gosto de defender os meus colegas, porque todos estão trabalhando demais. Muito, 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 muito. É que algumas pessoas têm mais habilidade com a rede social, outras têm menos. E a rede social, gente, muda tudo. Assim, verdade. a prestação de contas que eu tenho ali, tanto que as pessoas falam assim, ela faz rede social para ser deputada, ser candidata a deputada. E não que seja ruim se eu tivesse essa vontade, que não será, né? Eu não serei candidata. Mas as pessoas têm essa visão de que a pessoa que está na política, ela só está ali para mostrar, para poder conseguir algum cargo. E não é, eu não escolhi estar aqui como secretária a princípio. Eu brinco com o prefeito que eu fui igual Pedro, neguei 3 vezes a secretaria. Ele me ligou a primeira vez, Sandra, e aí, qual... Não, prefeito, não, eu te ajudo de bastidores, eu fico em outras coisas, mas não quero estar secretária, porque eu estava num momento mais já confortável da minha vida, queria seguir outros rumos, né, curtir mais minha família. E aí, por fim, entendi a missão que seria estar aqui, e hoje agradeço muito por ele ter ali insistido, e eu estar com essa, gama de oportunidade de transformação social, e eu digo literalmente, eu salvo vidas. Quantos assuntos legais, né? Quantas coisas o prefeito e ela, né? A Sandra Reis está fazendo na Secretaria lá do Desenvolvimento. Gente, muito legal. Então, eu falo para vocês, seguem eles, né? Conheçam o trabalho deles, que é essencial, é maravilhoso para toda a população. E pode dar um conselho, né, para as pessoas que estão nos seguindo, né? Como que é esse entusiasmo, assim, de estar trabalhando para as pessoas, para elas se animarem mais, né? Igual você, passa uma energia muito positiva. Passa para o nosso telespectador. Bom, assim, o meu conselho, né? Eu sempre faço esse mesmo conselho, 2 conselhos para os meus filhos, né? O meu conselho é: seja você mesmo, seja transparente, não manipule situações, não invente situações, dê o seu melhor sempre. Eu brinco, tem minha frase aqui, que é nada resiste ao trabalho, mas não é o trabalho operacional 24 horas, é o trabalho com amor, é o trabalho de olhar para cada uma das pessoas, é o trabalho de enxergar e sem esperar. Não é que sem esperar nada em troca. Nós temos objetivos de vida, nós temos foco, ok. Mas sem simplesmente focar naquele, eu quero ter tal cargo. Não, porque, como eu disse, para mim chegou sem eu almejar. Mas eu sempre fiz o meu melhor, sempre dei o meu melhor. E eu falo isso, quando a gente dá o nosso melhor e acontece de outro jeito, é porque Deus entendeu que o nosso merecimento é seguir outro caminho. Então, era melhor. Então, se eu não dei o melhor, eu fico com peso na consciência. Mas se eu dei o melhor e fiz tudo e não aconteceu, é porque não era desse jeito. Esse não era o caminho. Então, o meu conselho é esse. Atente-se às intuições, esteja próximo das pessoas, cuide e atenda a todos como se todos, e somos iguais, não somos nada aqui, estamos de passagem, todos vamos para o mesmo lugar, debaixo da terra. Então, eu acredito que é sobre isso. Parece que é básico o que eu estou falando, mas infelizmente, a gente não vive uma sociedade que, em maioria, as pessoas são assim. E aí, quando eu chego, eu causo até uma dúvida.
Por que ela é assim? Será que é de verdade? Por que ela quer o bem? Será que é o bem mesmo que ela quer? Qual que é o interesse? Então, eu sofro muito isso. As pessoas ficam desconfiadas de tanto que eu quero e sou atenciosa, gosto de tratar igual. E eu acho que é isso. Não desconfie das pessoas que querem fazer o bem, esteja atento e ter essa intuição para as pessoas que realmente fazem acontecer na nossa cidade. É isso. Obrigada, meninas. Que lindas vocês. Eu fico muito feliz mesmo quando eu encontro mulheres que têm esse olhar carinhoso, cuidadoso para outras mulheres. Porque eu sofri muito, muito dentro da política com outras mulheres. Imagina. Não foram com os homens só. Com outras mulheres. Não só na política, mas na vida pessoal, profissional. Então, mulher já é tão difícil para a gente alcançar respeito. Demais. Para a gente ser ouvida. Participei de muitas reuniões que eu não fui ouvida. Sim. Que os homens conversavam como se eu não existisse. Olha Eu só. nunca me preocupei. Sempre segui em frente, trabalhei. E, graças a Deus, eu tenho hoje confiança do nosso prefeito. Que, apesar de ser coronel, todo mundo diz que tem um olhar para as mulheres, um respeito pelo nosso trabalho. Estou muito feliz. Bonito o trabalho bom, de que vocês, bom. né? E Obrigada. mantém esse sorriso, né? Que encanta. É o cartão, Que é o bom. cartão. E que pena, né? Dá vontade já de pegar o lencinho e falar, volta logo. Que delícia, Que viu? bom, Tê-la obrigada. aqui. É um Obrigada. prazer imenso. E queremos muitas pessoas com teu olhar, com teu sorriso, para que a gente fique bem. Então, estar com você é ficar bem. Não é, Cis? Sim, com certeza. É uma honra tê-la representando nós na política, em tudo aí, Obrigada. né? Abraçando essa causa. Parabéns. Obrigada. E não foi por acaso, né? Que Deus te colocou aqui com esse sorriso, com esse entusiasmo. Faça o seu papel como está desempenhando muito bem, né? E nós vamos crescer juntas, né, Vilma? É isso aí. Obrigada, E você que está meninas. aí, gente, ó, nos siga, tá? No nosso podcast, o Pode Insa TV. Vem participar com a gente, ó, vem contar também sobre a sua história, sobre a sua vida, porque aqui a gente quer somar, a gente quer colocar coisas boas aqui para as pessoas, tá bom? Porque o nosso podcast, ele informa, conecta e transforma. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. I think it's important to have those conversations directly with your thoughts.